Muito bem, boa tarde a todos. Para mim é uma imensa alegria estar novamente aqui. Já estivemos aqui, já é acho que o 8º ano consecutivo, trazendo algumas das nossas pesquisas na área da apologética para compartilhar com os irmãos. Eu tomei conhecimento que desde ontem os irmãos já estão sendo abençoados com algumas palestras, ministradas pelo pastor João Flávio e pelo pastor Natanael Rinaldi. Então, nós daremos continuidade hoje com mais alguns temas. E o tema que eu propus aos irmãos é falar sobre as seitas e o controle mental, a manipulação mental. Portanto, eu não vou me aprofundar nesse tema, mesmo porque é um tema muito abrangente e que envolve várias disciplinas. E o que eu quero passar para os irmãos é apenas um panorama de como que as seitas, elas manipulam a mente e o comportamento das pessoas. Nós, durante todos esses anos aqui, estamos falando sobre vários tipos de seitas. Testemunhas de Jeová, adventistas, mórmons, seitas da nova era, espiritismo kardecista. Ontem foi ministrado sobre satanismo. Enfim, são vários tipos de seitas que nós temos ao nosso redor no nosso Brasil. Porém, eu achei por bem mostrar um pouquinho o outro lado, como que acontece a manipulação e por que essas pessoas ficam nessas seitas. Então, esse será o meu objetivo nessa tarde para com os irmãos. Aqui nós temos um Senhor que ele se intitula Jesus Cristo. Ele é o Messias e ele é adorado por diversas pessoas. E Messias é o que não falta no mundo. Nós temos outros que se intitulam Messias. Esse aqui ele faleceu recentemente, mas ele se intitulava Jesus Cristo Homem. Ele era praticamente adorado como Deus na sua seita. E, além do que, ele ostentava uma marca. Os irmãos podem ver no colete dele aqui o número 666. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias, lá no livro do Apocalipse, capítulo 13, os irmãos perceberão que o número 666 é um número que identifica a besta, a grande besta do Apocalipse. Mas ele transformou o número 666 em um número de bênção. Então, não só ele, mas todos os seus adeptos carregam esse número como um sinal da bênção de Deus. E ele é praticamente adorado, ele é chamado de Deus na sua seita. Aqui nós temos o mais conhecido, nosso Messias, nosso entre aspas, aqui do Brasil, o Henri Cristo. O Henri Cristo, então, ele se intitula o Jesus Cristo reencarnado, Jesus Cristo reencarnado. E ele tem vários simpatizantes e adeptos também. Aqui nós temos Hitler, Adolf Hitler, o Führer, o grande líder da Alemanha na época do nazismo. E o Hitler também foi um grande líder, não só político, porque a Alemanha nazista era uma mistura de religião e política. E ele se intitulava o novo Messias que levaria a Alemanha a um paraíso aqui na terra através do seu governo. Terceiro Reich. Aqui nós temos um outro líder político que misturou religião de modo bem contraditório, porque a pátria desse homem era a China comunista. E ele adotou o comunismo na China, e vocês veem nesse cartaz 3 soldados ali erguendo um livro vermelho. Esse é o livro do comunismo. E o comunismo, em todos os países dos quais ele foi adotado, eles tiveram como princípio eliminar a religião da vida pública das pessoas e mesmo até da vida particular. Esse Senhor aqui, ele é praticamente adorado como Deus até hoje. Na China existe o local, como se fosse uma capela, onde os chineses têm que adentrar e fazer todo um ritual de adoração ao corpo deste grande líder aí comunista, E aqui nós temos vários desses líderes de seitas. Uns tiveram fins trágicos, por exemplo, como o Dave Koresh,
que levou pessoas a serem mortas numa carnificina ali nos Estados Unidos. Um outro, esse do lado direito do vídeo, na parte superior, é o líder do Templo do Povo, e ele levou praticamente 900 pessoas ao suicídio, né? Então são vários líderes de seitas que pregam uma ideologia, que pregam uma doutrina e que tem vários adeptos. A nossa pergunta é: o que faz uma pessoa aderir a uma seita? Por que essas pessoas, elas aceitam essa mensagem desse líder e tomam para si ele como um mensageiro de Deus? O que faz uma pessoa permanecer dentro de uma seita? Nós temos falado aqui sobre várias seitas durante todos esses anos, mas por que as pessoas estão cativas dentro dessas seitas? Uma outra pergunta que nós deveríamos fazer também: as pessoas, elas se juntam a seitas ou elas são recrutadas por elas? As pessoas de livre vontade, elas adentram essas seitas ou existe algo mais que força essas pessoas a entrarem nessas seitas? Uma outra pergunta pertinente também: pessoas são recrutadas por uma mensagem ou por um método? As pessoas, elas adentram as seitas apenas porque elas gostam da doutrina, elas gostaram do, vamos dizer aqui no popular, no papo do líder da seita, ou existe algo mais subliminar, mais profundo, que cativa essas pessoas? E aí, eu não posso te dar uma resposta baseada no 8 ou 80, no preto e no branco, porque o ser humano, ele é uma complexidade em si, ele é um universo em si. Então, diversos fatores, irmãos, contribuem para que uma pessoa adentre a um grupo religioso e também ajudam ele permanecer dentro desse grupo. E aí nós poderíamos citar vários fatores, desde ordem religiosa até mesmo ordem psicológica e social. E é sobre isso que nós queremos falar nesta tarde. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo nos diz assim, olha: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Até mesmo crentes evangélicos, até mesmo irmãos, que muitas vezes estiveram conosco dentro dos nossos tempos, louvando ao Senhor, como vocês acabaram de fazer aqui, hoje estão em muitas seitas aí fora. Então, eles caíram nessa, eles não souberam assimilar essa advertência do apóstolo Paulo e caíram no engodo das seitas, nas vãs filosofias, nas sutilezas. Quando Paulo fala de sutilezas, está falando de algo bem subliminar, porque o diabo, ele não vai chegar para você com um chifre e um tridente falando: eu sou o diabo. Nenhuma seita vai escrever no templo dela, na frente, no templo, né? Seita das Testemunhas de Jeová, seita dos Mormons, seita da Santa Vô Rosa, seita dos Rosa Cruzes. Você não vai ver isso, você vai ver nomes bonitos: Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olha cada nome bonito, não é? Então, as seitas, elas usam de sutilezas, elas usam de vãs filosofias para enganar as pessoas. E por meio dessas vãs filosofias e sutilezas, é que elas armam toda uma estrutura de não só de atrair e de conquistar adeptos, mas também de segurar esses adeptos dentro do seu grupo religioso. Então, nosso objetivo aí é entender o perfil psicológico, um pouco, né, do líder de seita, conhecer alguns métodos de controle psicossocial utilizados pelas seitas e analisar o processo de controle que as seitas usam para dominar as pessoas. Vamos tentar trazer para os irmãos dentro desse formato e dentro do horário que nós temos aqui. Qual o perfil psicológico de um líder de seita? Quando você olha aqueles líderes que eu
mencionei agora há pouco, você pode falar, esse pessoal é louco, esse pessoal é psicótico, esse pessoal não bate muito bem, ele deve ser um insano, um pervertido. Mas será que todo líder de seita é assim? Vamos ver o que Agostinho de Hipona, o pessoal chama de Santo Agostinho, vamos ver o que ele disse sobre uma mente brilhante de uma seita. Olha aí. Não penses que as heresias, dizia Santo Agostinho, são produto de mentes obtusas, ou seja, mentes fechadas, pobres. É necessário uma mente brilhante para conceber e gerar uma heresia. Quanto maior o brilho da mente, maiores suas aberrações. Vamos atentar para o que ele disse. E isso é uma verdade certa. Todos os membros de seitas, eles não são pessoas burras, eles não são pessoas totalmente insanas. É necessário uma mente brilhante. E quanto maior o brilho dessa mente, mais aberrações, mais heresias e mais confusas as pessoas vão ficar nessas seitas. E aí você fala em mente brilhante e você confronta com essa imagem do Henri Cristo e você fala, não é impossível. Como que o Henri Cristo vai ter uma mente brilhante? Não é? Como que uma pessoa dessa, ele vai conseguir até adeptos, mas consegue. Olha o que a sociologia tem a nos dizer. Geralmente, o líder da seita é dotado de carisma. Esse é um conceito que a sociologia trabalha para explicar como que as pessoas dominam umas às outras. Um dos 3 tipos de dominações que a sociologia coloca é a dominação carismática. Então eles dizem, geralmente o líder da seita é dotado de carisma, magnetismo irresistível, aparência de vencedor, demonstrando grande entusiasmo pela causa que defende ou pelo produto que ele vende. Então você nunca vai encontrar um líder de seita com confusão mental. Você nunca vai encontrar um líder de seita titubeando nos seus pensamentos. Não, eles sempre vão ter como característica básica, olha, nós temos a verdade. Nós temos a verdade. E eles sempre vão ter a aparência de um líder, de um Messias, que vai levar você até o céu, até a terra prometida, até o paraíso aqui na terra, ou até um disco voador, ou talvez, dependendo do tipo de seita e do tipo de líder, até uma galáxia, onde você vai ser feliz para sempre, contanto que você tem que obedecer aos ditames, às regras, aos dogmas deste líder de seita. Então, todo líder de seita, o que atrai o adepto é o carisma dessas pessoas. Agora, o que é um carisma? O poder de convencimento do líder vem por meio do carisma, que pode ser alguma habilidade especial ou divina. Este carisma é em parte construído pelos adeptos, pois o discurso do líder vai ao encontro dos anseios e necessidades do adepto. O líder sabe que tem a solução para aquele anseio e convence o adepto a aceitá-lo. Vamos dar um exemplo aqui. Um líder de uma grande seita, ele nunca vai ser apenas um líder. Ele vai ser o líder que vai ser o mediador entre o adepto e a divindade. Ele sempre vai ter uma característica especial e na escala de valores hierárquica, ele vai estar no topo. Então, para que o adepto chegue até a divindade, até o ser divino, até Deus, ele tem que passar primeiro pela autorização do líder. Então, vários deles se intitulam Jesus Cristo ou reencarnado, ou Jesus Cristo ressuscitado, enfim, vários tipos de elementos divinos que eles tomam para si para poder criar esses dotes especiais e através desses dotes especiais, desses supostos poderes, eles convencerem o adepto de que o adepto deve entregar a sua vida diante do controle daquele líder. Por exemplo, essa questão do carisma, a gente vê muito em políticos, né? Na época em que estava disputando Collor de Mello e o
ex-presidente Lula. Collor surgiu como um Messias. Ele surgiu com um carisma. E ele levaria o Brasil à ponta do mundo. Ele levaria o Brasil a ser o país sem corrupção. E ele tinha um slogan, era acabar com os marajás. E ele cria esse carisma. Futuramente, o presidente que perdeu nessa ocasião para Collor de Mello viria tomar o lugar desse Messias político, entre aspas. Então, Lula, ele promete, ele se projeta como aquele que vai proteger os pobres. E ele tem um discurso bem centralizado e bem característico dele, né? Nós precisamos acabar com a pobreza no Brasil. E para isso nós precisamos tirar o pobre da condição onde ele está. Então as pessoas viam nele um salvador da pátria. E isso não foi só característica desses dois na época de Getúlio Vargas, enfim. Mas não é só os políticos que têm dotes carismáticos, os líderes de religiões também. Por exemplo, na época de Hitler, Hitler despontou como um novo Messias para a Alemanha nazista. Na época de Hitler, para os irmãos terem uma ideia de como a situação estava tão terrível, para um alemão comprar um pãozinho francês, um pãozinho pequenininho, ele tinha que levar até a padaria uma carriola lotada de marco alemão. A inflação estava terrível e as pessoas estavam subjugadas. A Alemanha tinha sido castigada pelas nações que se coligaram para vencer a Primeira Guerra. Estava recebendo um castigo, estavam sendo humilhados, e eles queriam sair daquela situação. E Hitler, então, ele se projeta como esse grande líder, como esse líder que é um líder que vai solucionar todos os problemas da Alemanha. Então, através desse carisma, né, quase que sobrenatural, os alemães colocam suas vidas diante daquele homem. Então, todo líder, ele sabe do anseio que as pessoas têm, e o discurso dele vai ao encontro desse anseio. E as pessoas, quando percebem que este líder pode ser o novo guia da vida dela, elas então entregam a sua vida para esse novo líder. Tá? Aqui nós temos dois líderes de seita, dois reverendos, o reverendo Moon e o reverendo Jim Jones, que nós acabamos de falar, que foi o líder do Templo do Povo, que levou 900 pessoas ao suicídio. É o que está com a Bíblia ou um livro ali, erguido para o alto. Os irmãos, prestem atenção nas vestimentas. Todo líder de seita, para projetar esse carisma, para projetar essa diferenciação, eles sempre vão ter algum estigma. Ou é na roupa, é o jeito de falar, ou são as ideias dele, ou alguns tabus. Por exemplo, alguns anos atrás nós tivemos o pastor Joaquim de Andrade lá em Curitiba visitando a antiga sede do Henri Cristo. E lá ele então se projeta em um trono, como os irmãos já devem ter visto em várias fotos, e você não pode colocar a mão no trono, aonde ele está, porque você estaria profanando aquele local. Então, através dessas coisas, né? O tipo de roupa, os gestos, alguns tabus que eles vão criando, eles vão projetando em si mesmo a figura de uma pessoa quase sobre-humana. E as pessoas gostam disso. As pessoas gostam dessas extravagâncias. Então vocês podem ver que todo líder de seita, a maioria deles, sempre vão ter uma roupa especial, uma roupa diferente, um jeito diferente de lidar, porque ele quer realmente causar essa impressão para as pessoas. E aí você vê o tipo de roupa, né, que o próprio Henri Cristo usa. Uma túnica, né, como se fosse da época de Jesus, justamente para provocar essa identidade com o Cristo católico, né? Sendo que a maioria das pessoas no Brasil são católicas, aí a maioria são católicos não praticantes, é fácil você manipular de modo visual essa relação aí entre o Cristo de 2000 anos atrás com o Henri Cristo do século XX. E aí, esse não é nenhum líder de seita, esse sou eu, viu, pessoal? Mas ao fundo, vocês estão vendo ali as discípulas de Henri Cristo. A gente chama de Henricretes,
né? Tinha as chacretes e tem as Henricretes, porque elas cantam para o Henrique Cristo. Mas nessa época, eu cheguei a conversar com algumas delas e elas deixaram tudo, irmãos. Elas deixaram família, deixaram namorados, deixaram emprego, deixaram tudo para viver exclusivamente para o Henrique Cristo. E na ocasião, eu creio que o Joaquim estava dentro lá do templo deles e eu estava fora. E eu aproveitei para interrogar uma das discípulas e perguntei para ela: e se ele não for o Cristo, como é que vai ser a sua vida? Você depositou toda a sua confiança nele. E ela virou para mim, olhou no fundo dos meus olhos e disse: não existe não, ele é o Cristo. Então essas pessoas, elas têm convicção plena de que esses líderes são realmente um líder ou a própria encarnação do próprio Deus. E aí você vê ali no canto esquerdo uma adepta daquela seita que nós acabamos de mostrar, do 666, o Jesus Cristo Hombre, né? E eles chegam a tatuar o rosto e o número 666. Tal é a assimilação que essas pessoas fizeram, né, deste líder, a total dependência e dominação que esses líderes têm sobre essas pessoas. Aqui mais embaixo tem uma revista, a Week, que é a Despertai. E essa revista, ela traz ali, nessa edição especial, o rosto de 3 crianças e ao fundo ali uma parede com vários rostos de crianças. E ali a tradução é jovens que colocaram Deus em primeiro lugar, uma coisa assim, numa tradução livre. Por quê? Essas 3 crianças morreram. Na verdade, foi um suicídio. Porque são crianças que não receberam transfusão de sangue, mesmo precisando de transfusão. E não são essas 3 apenas, mas todas aquelas crianças que estão lá atrás, na capa da revista, todas elas recusaram transfusão de sangue, porque acreditaram que a organização Testemunha de Jeová é a única organização que Jeová usa aqui na terra, e fora dela não há mais ninguém. E essa suborganização, ela dita as normas da vida, não só religiosa, mas da vida particular dessas pessoas. E uma dessas normas é: se você receber transfusões de sangue, você está pecando contra Jeová. Então, veja que a dominação desse grupo religioso é tão forte que leva essas pessoas a abdicarem da própria vida, do bem maior que nós temos, que é a nossa própria vida. E essas crianças são encaradas aí nessa revista como mártires. Lamentável. Ali nós temos adeptos do Hare Krishna, né, uma seita norte-americana com princípios hindus, mas que tem conquistado vários jovens. O que leva um jovem a deixar a sua vida, a sua família e se vestir com roupas estranhas, que não faz parte da sua cultura local, raspar a cabeça e a viver de modo grupal ali com essas pessoas? O que leva essas pessoas a fazerem isso? Um dos fatores é que nós falamos: elas conseguem encontrar o anseio para as suas necessidades no líder da seita. E aí vamos falar um pouquinho sobre técnicas de recrutamento, tá? Como que esses líderes podem usar técnicas para recrutar as pessoas? Não é simplesmente a pessoa que tem uma necessidade existencial, ela quer respostas para as perguntas últimas da sua vida, então ela encontra uma seita muito legal lá e ela resolve fazer parte desse grupo. Não é só isso, tá? As próprias seitas têm os seus métodos, seus recursos de recrutamento. Vamos ver alguns deles básicos. A gente chama de técnica de recrutamento do atalho mental e da reciprocidade. Olha, comportamento automático ou atalho mental. Somos, de certa forma, programados culturalmente, biologicamente, com certas cargas de informações pressuposicionais. Alguns atalhos mentais podem ser criados, enquanto outros já estão lá na sua mente, instalados pela nossa sociedade e prontos para serem usados. Por exemplo,
Quais são esses atalhos mentais? Quais são essas pressuposições que nós temos? Por exemplo, de associar a beleza ao que é verdadeiro, ao que é bom e ao que é correto. Olha, se algo é belo, deve ser bom e verdadeiro. Isso é um atalho mental que nós temos. A questão de cores, por exemplo, o branco significa a paz, o preto significa outra coisa, e o arco-íris significa homossexualismo. Ou pode significar também o arco-íris da aliança que Deus fez com o homem. Não é? Dependendo da sua cultura, você vai ter algumas noções de pressupostos que vai criar atalhos mentais para você. As vestimentas, o tipo de vestimenta, a amabilidade, o conceito de autoridade, são tudo conceitos pressuposicionais que nós usamos e nós nem percebemos que nós usamos isso. E as seitas sabem utilizar muito bem isso para recrutar adeptos. Nós vamos falar algumas coisinhas básicas. É que o foco aqui, tem como apagar essa luz aqui? Não tem como, para ficar melhor aqui? Ah, porque está filmando. Tá. Muito bem. Mas ali nós temos duas pessoas. Tá? Ali não é nenhuma propaganda de arrume meu marido ou arrume minha esposa, viu, pessoal? Não tem nada a ver com isso, não. Tá? São duas pessoas. Agora eu quero que você imagine. Terminal Barra Funda, segunda-feira de manhã, lá para 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Aquilo ferve de gente, não é verdade? Agora imagine essa pessoa da esquerda, se estivesse com várias malas segurando, e aquelas pessoas passando e ela pedindo ajuda para levar as suas malas até certo ponto. Quanto tempo você acha que essa pessoa da esquerda levaria para encontrar ajuda? Muito tempo. O relógio ia trabalhar muito, né? Ia acabar a pilha do relógio. Vocês são maldosos. Agora, aquela moça da direita ali, quanto tempo você acha que algum marmanjo ia levar para parar e atender o pedido dela? 1 segundo. 1 segundo, irmão. Muito bem. Por que nós fazemos isso? Por causa do nosso atalho mental. Porque nós associamos o que é belo com o que é bom. Tá? Isso é um atalho mental. Por exemplo, nós temos quantos dedos em uma mão? 5. Agora, sem pensar, você vai me responder, sem pensar, rapidinho. Em 10 mãos. Você acabou de usar um atalho mental. Quem falou 50 acabou de usar um atalho mental. Então, os atalhos mentais, eles são assim, rápidos. Você não percebe, você usa. E as seitas sabem usar muito bem o atalho mental. Tá? Não é só as seitas não, tá ok? Vamos ver, por exemplo, a questão de autoridades. Tá? É um atalho mental. Se o fulano de tal é autoridade em uma área, então em muitas coisas que ele vai falar fora da área dele, as pessoas também vão respeitar, porque ele é autoridade fulano de tal naquela área. E aí vocês têm o conceito de ciência, né? Muitas pessoas têm, olha, se o cientista falou, deve ser verdadeiro, porque a ciência, ela ganhou um status de verdade em nosso século pós-moderno, ou no nosso século moderno, pelo menos. Falou que é científico, então deve ser verdadeiro. Então veja bem, o conceito de autoridade é um atalho mental. E as pessoas usam esse conceito e não sabem que estão usando esse conceito. Veja como a mídia utiliza isso. Olha a propaganda da Colgate. Olha como essas pessoas elas vão fazer a propaganda da Colgate. Essa propaganda poderia ser usada com uma pessoa normal, comum, como qualquer um de nós, com uma camisa comum. Mas olha o traje que o ator da propaganda está usando. Um traje branco, portanto, se é branco, deve ser algo bom, porque nós associamos a cor a valores. E outra, ele está ali não apenas com o jaleco, ele é uma autoridade científica, porque ele está falando de resultados científicos do produto que ele está vendendo. Então, quando uma pessoa chega diante da TV com o jaleco branco e com o nome de cientista e projeta alguns cálculos sobre aquele produto,
ele está manipulando os nossos atalhos mentais. Então as pessoas imediatamente vão dar credibilidade a ele. Talvez não tanto pelo produto, porque o produto deve ser ruim, mas por causa da autoridade, por causa da cor, por causa do jeito que ele está falando ou quem está falando. Por exemplo, cerveja. O que um jovem bonito vai beber? Leite? Refrigerante? Não. Jovens bonitos bebem cerveja. Né? O atalho mental aqui, então, é associar homem ou mulher bonitos com um certo tipo de produto. Por isso que você nunca vai ver uma mulher feia fazendo produto de cerveja. Nunca. Por quê? Porque a propaganda sabe usar os atalhos mentais muito bem sobre a sociedade. O atalho mental aqui é associar um ator ou atriz carismáticos, que são aceitos pela sociedade, com um certo tipo de produto ou opinião. No caso aí, o Ronaldo Fenômeno, o Zeca Pagodinho, né? São pessoas, são ídolos da sociedade. Então, quando você coloca esse ídolo junto com um produto, você transfere o carisma desse ídolo para o produto que ele está oferecendo. Isso é atalho mental. Muitas pessoas, preste atenção nas propagandas com atrizes globais, atrizes famosas. Ela fala assim, olha, eu uso, e você? Porque se você for fã daquela atriz ou daquele ator, e se ele usa aquele produto, olha, se ele usa e ele é famoso, eu usando, eu vou ser também, vou pegar um pouquinho da fama que ele tem também. Isso é atalho mental. Esse aqui é bem conhecido, né? Venha para o mundo de Marlboro, né? Qual que é o atalho mental aqui? É associar o cigarro com um tipo de aventura, de mundo, de liberdade, mesmo que seja falsa, porque nós sabemos que esse homem aí parece que morreu de câncer, né? Esse tipo de atalho mental foi muito usado na época em que as fábricas de cigarros tinham total liberdade para fazer suas propagandas. Hollywood, o sucesso. Então você associa sucesso com cigarro, atalho mental. E os slogans? Esse aqui é do Magazine Luiza. Olha o slogan: lugar de gente feliz. Né? Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Magazine Luiza, vem ser feliz. Né? O que eles estão querendo associar aqui? Se você consumir os produtos ou do Pão de Açúcar ou do Magazine Luiza, você será feliz. E o produto felicidade é um produto muito caro que a mídia hoje vende e as pessoas compram, porque todo mundo quer ser feliz num mundo caótico como o nosso. Então, eles usam o atalho mental da felicidade. Então, essas pressuposições que nós já temos conosco, elas são utilizadas, né? E as frases, promoção. Puxa, olha que frase que vai arrebentar com o bolso de qualquer marido. Falou em promoção, o marido já até treme, né? Por quê? A promoção atinge direto um músculo do cérebro feminino. Atinge direto esse músculo, né? Promoção, falou em promoção, a mulher já começa a estremecer. Não só mulher, né? Hoje em dia está todo mundo assim. Liquidação, opa, também é uma palavra mágica, um atalho mental. Grátis, não precisa nem falar, tem injeção na testa, não é verdade? Até comida estragada, grátis? Pode mandar ver. Então, essas palavras são atalhos mentais que são usados para manipular o público. Agora, como que as seitas usam esses atalhos mentais? Por exemplo, a seita Cientologia, ela tem vários atores de Hollywood, que são adeptos e são propagadores evangelistas dessa seita. Então, ela projeta a figura desses atores de sucesso para vender os valores, a doutrina e as ideias da sua seita. A primeira impressão é que fica, olha que bonito, você já viu uma testemunha de Jeová sair com roupa suja ou rasgada, ou mascando chiclete diante da sua casa? Não, de modo algum. Eles vão estar sempre arrumados, a roupa impecável, com um ar bonito, né? Geralmente são pessoas bonitas, os mormons, né? Jovens bonitos, benquistos, e eles chegam para oferecer para você
um evangelho deturpado. Mas olha que interessante, quando você olha para umas pessoas dessas, bem vestidas, falando bem e educadas, você logo associa, olha, se é bonito, logo deve ser bom. E aí você caiu no atalho mental. E a seita científica, o nome ciência? É por isso que está surgindo várias seitas usando o nome ciência. Nós temos algumas. A ciência cristã, que já é antiga, né? Não é da nossa época, mas já é antiga. Ciência cristã, cultura racional, racionalismo cristão, os raelianos, né? Que eles dizem que são os adeptos aí de disco voadores, cientologia, o kardecismo espírita, né? A religião de Allan Kardec, ela se projeta como uma religião científica, né? O espiritismo, ela é uma junção, segundo seus adeptos, de uma filosofia de vida, de uma ciência e de uma moral religiosa, né? Então, essas religiões se projetam como ciência, trabalham com o conceito de ciência. E aí você vê um dos líderes aí, o líder, né, dos raelianos. E aí você vê o disco voador, que é justamente o conceito que ele passa religioso aí, dessa associação de religião com seres de outros planetas. E frases, né? Olha as frases, que interessante. A verdade. Quando você ouve uma seita falar que, olha, lá você vai encontrar a verdade. Qualquer grupo religioso que coloca na placa da sua denominação lá, Igreja Voz da Verdade. Né? Jesus, a verdade que marca. Talvez você não conheça essa seita, mas existe, né? E outras seitas que usam o nome verdade, ou mesmo não precisa nem usar o nome, apenas o conceito que é trabalhado pelas seitas, né? Olha, lá você vai encontrar a verdade, tá? Lá é a verdade, né? Então, esse conceito de verdade, de povo escolhido, os adventistas são a igreja remanescente, o povo escolhido, não é verdade? As testemunhas de Jeová também, de certo modo, são o povo escolhido, o único povo no qual Jeová tem o seu prazer aqui na terra. Religião verdadeira. As testemunhas de Jeová gostam de usar muito essa expressão, religião verdadeira. Então, são frases que atuam como que se transformam em atalhos mentais. Então, quando a pessoa fala, olha, puxa vida, ela falou que vai falar para mim a verdade. Então, uma testemunha de Jeová chega perante um membro da igreja e fala para você, e fala para ele assim, olha, você conhece o nome Jeová? Não. Mas você não sabia que Deus tem nome? Deus tem nome, é Jesus, é Senhor? Não, tudo isso é título. O seu pastor não falou a verdade para você? Então eu vou falar a verdade sobre o nome Jeová. A maioria das religiões escondem essa verdade. Então, cada vez que a pessoa ela ouve a palavra verdade, aquilo vai criando uma estrutura na mente dela, uma estrutura de significados. Que significados são esses? De que aquela pessoa da seita que está na frente dela, de fato tem a verdade, porque ela fala com convicção. Outra técnica, a técnica da reciprocidade. É uma subdivisão do atalho mental. A maneira como esta regra funciona é a seguinte: se alguém faz a você um favor, você deve a ele um favor em retribuição. E isso está lá no nosso subconsciente. Resultado gerado: constrangimento e culpa, se você não retribuir. Agora vamos para o mercado. Você já viu as amostras grátis? Você está passando naquele corredor, né? A sua esposa já está com o carrinho cheio na sua frente e você está lá atrás, porque o homem vai no mercado só para ficar fazendo nada praticamente, só levando o carrinho, né? As mulheres que aqui mandam no mercado. Mas enfim, você está passando e ali tem uma vendedora com uma banca muito bonita, né? Uma vendedora bonita e geralmente vestida de branco. E ela oferece para você grátis um produto. E quando você vai até aquela banca e adquire aquele produto grátis, aquilo criou em você uma dependência. Porque se você não comprar, parece que lá na sua mente você está sendo mal educado, não é assim? É estranho, né? Mas isso são atalhos mentais. São atalhos mentais. Então, parece que se você não comprar aquele produto que ela te deu de graça,
Parece que você está sendo mal educado, aquilo vai gerando o quê? Constrangimento e culpa. Não é algo tão aprofundado, mas que perturba um pouquinho, e dependendo do tipo de pessoa, ela vai lá e compra o produto. Né? Isso é uma subdivisão do atalho mental, é a técnica de reciprocidade, que as seitas sabem muito bem. Tá? Vamos ver como elas utilizam isso. Olha aí. Programa Está Escrito. Receba grátis na sua casa um curso bíblico do programa Está Escrito. Então você recebe um curso de graça. Olha aí, ainda manda um diploma para você. E quando você recebe esse curso e você assiste os programas da Igreja Adventista, você cria uma dependência. Olha, o pessoal me mandou de graça isso aí. Seria mal educado se eu não fosse, pelo menos, fazer uma visita na igreja deles. Né? E aí a pessoa vai e cria essa dependência. Chega lá, logicamente, se o crente não entende nada de apologética, não sabe defender a sua fé, ele se torna uma presa fácil. Você já percebeu que a maioria das seitas, elas não vendem livro, elas dão os livros? Elas dão livros. Né? A sentinela, uma testemunha de Jeová, ela chega e vai te dar uma sentinela. Ela vai te dar uma despertar, ela vai te dar um livro de estudo bíblico. Você não precisa pagar. E isso vai gerar o quê? Dependência. E aí, mês passado, eu fui fazer compra no mercado próximo à minha residência. Estou voltando do mercado, isso é dentro do mercado, eu olho, está lá. Como vencer a estafa? Revista grátis. Está bem embaixo, aliás, que os irmãos não conseguem ver aí, mas está bem escrito ali embaixo da mulher. Eu olhei, olha aí, estafa. Quem não está estafado hoje em dia, não é verdade? Olhei, estafa, grátis. Opa, o atalho mental já começou a funcionar. Aí, eu vi que tinha várias revistas. E olhei e vi uma revistinha conhecida ali embaixo, pelo desenho. Eu falei, opa, pera um pouquinho, isso aí está diferente. Deixa eu ver direito isso aqui. E não era testemunha de Jeová? Eles estão com uma nova técnica agora de ir até eventos, a lugares que tem várias pessoas, aglomerações de pessoas, com a sua banquinha e distribuir de graça. Aí quando você pega uma revista dessa de graça, você já se torna dependente, pelo menos de uma conversa. Pelo menos de uma conversa de ouvir a testemunha de Jeová. Então, a técnica da reciprocidade é muito usada para recrutar as pessoas. E aí você tem, por exemplo, adeptos da igreja messiânica que distribui flores, né? Os Hare Krishnas também. Então, através dessa técnica, eles usam essa técnica em conjunto para recrutar as pessoas. Agora, quando a pessoa se converte, isso não para por aí, tá? Esse controle, essa dominação do líder sobre o adepto não para por aí. E aí o negócio se aprofunda cada vez mais. A nossa pergunta é, como que as pessoas permanecem nas seitas, né? Como que uma pessoa pode ficar adepta do Henri Cristo, gente? Você pergunta, sou uma pessoa louca para ficar adepta do Henri Cristo? Mas vamos ver como é que... essa imagem, ela reflete muito bem o que eu estou querendo falar, né? O controle. Primeiro, modificação do comportamento das pessoas. Skinner foi um grande estudioso da área da psicologia e ele produziu alguns trabalhos importantes na sua época. Ele diz uma coisa interessante, ele trabalhou com a questão do comportamento, como modificar o comportamento das pessoas. E ele diz, nesse livro, sobre o behaviorismo, uma pessoa modifica o comportamento de outra, mudando o mundo em que essa pessoa vive. Então, a partir do momento que você controla o ambiente dessa pessoa, você muda o comportamento dela. E isso é algo muito interessante para a gente saber como que as pessoas permanecem dentro das seitas. O que significa modificação do comportamento? Vamos definir aí. Trata-se de estabelecer uma correspondência entre recompensas ou castigos pelas ações realizadas. Tá? Aí nós temos a experiência de Pavlov e as teorias de Skinner. Tá? Pavlov foi um cientista que ele fez uma experiência com os animais, principalmente com o cachorro. Ele queria descobrir por que o cachorro salivava todas as vezes que ele ia levar comida para o cachorro. Né? E através dessas experiências, ele descobriu o que é comportamento incondicionado e comportamento condicionado. Muito bem. O que ele fez? Ele levava a comida para o cachorro. Todas as vezes que levava a comida para o cachorro salivava. Então ele colhia essa saliva, um tanto de saliva que o cachorro produzia.
Muito bem. E aí, ele começou a perceber que todas as vezes que o seu assistente entrava na sala, o cachorro começava a salivar antes de ver a comida. E ele falou assim, peraí um pouquinho, tem uma coisa estranha aí, tem algo novo. Vamos ver como é que funciona isso aí. Parece que ele prevê a comida, como é que é esse negócio? E aí, ele colocou uma venda, né, na frente do cachorro. E nessa venda, ele colocou uma abertura pequenininha assim, só onde caberia ali o prato de comida. E ali, todas as vezes que a comida via, antes, ele batia um sininho. Ele batia o sininho e o assistente vinha e colocava o prato de comida para o cachorro. Então o cachorro salivava. E aí aconteceu o seguinte, muitas vezes o cachorro salivava não pela comida, salivava pelo sininho. Então todas as vezes que ele batia o sino, o cachorro já salivava, sem ver e sem comer. Então ele descobriu como controlar o comportamento dos animais, né? Como fazer um comportamento controlado, condicionado. E o que isso serve para nós? Serve como experiência no mundo da seita. Skinner fez a mesma coisa com outros experimentos. Olha que interessante. Há uns anos atrás, né, nós tivemos uma propaganda da Sadia com esse Hot Pocket aí de pizza, né? Então, o slogan era, quando você ouvir o plim-plim, você vai querer comer um. Efeito, o barulho é rapidamente associado ao prazer de comer. Eu tenho o vídeo, mas eu não coloquei o vídeo aqui, esqueci de colocar o vídeo. Então, todas as vezes que ele ia levar essa pizza ao micro-ondas, o micro-ondas fazia aquele barulhinho. E aí ele estava em qualquer lugar da cidade, ele ouvia o barulhinho parecendo do micro-ondas, ele abocanhava aquele local onde estava fazendo o barulho. Estava passando um cara de bicicleta, batia o sininho da bicicleta, ele ia lá, grudava na bicicleta. A mulher estava lá no supermercado, batia o sininho, ele ia lá, grudava na bolsa da mulher. Ou seja, está fazendo referência a essas experiências de um comportamento condicionado. Tubarão. Aqui, quem tiver mais de 30 anos, até 30 anos, já ouviu, ou pelo menos viu, né? Pelo menos uma vez o filme Tubarão. E aquela música característica, né? E quando você ouve aquela música, você nem precisa ver o tubarão. Aquilo já te dá arrepios. Não é verdade? É verdade. E é por isso que os filmes de terror, de suspense, eles trabalham muito com a música. Porque eles condicionam o comportamento psicológico das pessoas. Você nem precisa ver o bicho lá. É só começar a música que você já começa a ficar tremendo. Não é? Isso é comportamento condicionado. Aí nós temos, né, alguns fenômenos religiosos. Oriel de Jesus, o livro selado lá que ele produziu, né? A Igreja Assembleia de Deus de Boston, que foi expulsa das Assembleias de Deus daqui do Brasil. Por quê? Porque ele diz ter recebido uma revelação do céu, onde ele foi arrebatado, conversou com Daniel, com o apóstolo João, e produziu o livro, né? O Triunfo Eterno da Igreja. E olha que interessante, para ele falar que o livro realmente era um livro divino, ele chamava as pessoas à frente e fazia um teste com as pessoas. As pessoas primeiro seguravam a Bíblia, não acontecia nada. Mas quando as pessoas seguravam o livro, as pessoas geralmente caíam. Tinha pessoa que não precisava nem segurar o livro. Quando elas vinham para frente, já caíam. Épocas atrás, hoje não, nem tanto, mas épocas atrás, uns 5 anos atrás, tinha um movimento muito forte, né, de derrubar as pessoas. Então o pregador vinha, colocava as mãos e caía aquele monte, né? Ou senão com o paletó, tirava o paletó e dava palitosada, né? Benny Hinn foi o que inaugurou essa prática no Brasil aqui, né? Através dele, as igrejas veio e assimilou essa prática. Mas olha que coisa interessante, eu fiz parte de uma igreja que começou a produzir isso aí, e eu percebia que muitas pessoas, antes do pastor chegar, ela já caía. O que é isso? Comportamento condicionado. Olha aí. Isso aqui, irmãos, qualquer psicólogo produz os mesmos efeitos disso aí, tá? Produz do mesmo jeito. Isso é psicologia pura. E aí o Benny Hinn dando palitosada nas pessoas. E aí vamos para o controle psicossocial, o que eu chamo de Big Brother das seitas, né? Como que as seitas controlam as pessoas?
Técnicas de manipulação mental. A Enciclopédia de Psicologia define manipulação como o gerenciamento e a direção dos seres humanos pelo uso hábil dos seus desejos e qualidades, com o propósito de controlá-los, com fins sociais, científicos ou políticos, contrário às suas próprias escolhas. Essa é uma definição da Enciclopédia de Psicologia. Vamos ver alguns métodos. Controle do comportamento, controle do pensamento, dos sentimentos e da informação. Controle do comportamento, vamos lá. É efetuado mediante uma seleção comportamental, isto é, a seita seleciona a vida pessoal do adepto, vida biológica e social, por meio de controle e restrições. Por exemplo, controle físico, controla o tipo de comida que a pessoa vai ingerir, o tipo de roupa que a pessoa vai usar, o aspecto físico da pessoa, como que ela deve se comportar, né? O sono, quantas horas de sono que ela deve ter, enfim, o controle físico em muitas seitas é muito importante, porque quanto menos sono, quanto mais cansado a pessoa está, mais a sua guarda vai estar embaixo. E ela vai ser mais suscetível às ideologias. Controle social, o tipo de trabalho que a pessoa vai ter, né? Se ela vai trabalhar no sábado, se ela não pode trabalhar no sábado. Tipo de cursos, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas não incentivam os seus jovens a fazerem curso na área de humanas. Psicologia, filosofia, sociologia, enfim, isso não é incentivado, porque essas áreas fazem as pessoas pensarem, abre o raciocínio das pessoas. E as Testemunhas de Jeová, logicamente, que elas não querem que as pessoas pensem. Tipo de amizades, olha, você vai ter amizade com esse, mas não pode ter com aquele, porque aquele é do diabo, somente esses que são de Deus. Seleção familiar, né? Uma pessoa sai das Testemunhas de Jeová, então a seita fala que o parente dela que ficou na organização não pode nem cumprimentá-la. Isso é seleção social. Controle ocupacional. Nas seitas há sempre algo para se fazer. Cada seita tem uma série de comportamentos e tarefas que o adepto deve cumprir. Seitonoi, essas seitas orientais, o adepto ele é muito explorado na área de trabalho. Ele tem que lavar o banheiro, ele tem que cuidar do templo para agradar a divindade. Tá? Nas Testemunhas de Jeová, um testemunho de Jeová que não sai nas ruas para oferecer a sentinela e a despertai, ele é chamado de mau servo, e ele está correndo o risco de ser destruído no Armagedon. Então, esse controle do comportamento é muito importante nas seitas. Controle mental. O controle mental procura nada menos do que desfazer a identidade original de um indivíduo. Comportamento, pensamentos, emoções, e reconstruí-la na imagem do líder da seita. Isso é feito controlando rigidamente a vida espiritual, física, intelectual e emocional do membro. O controle mental da seita é um processo social que encoraja obediência, dependência e conformidade. O processo desencoraja autonomia e individualidade ao emergir os recrutados num ambiente que reprime a livre escolha. O dogma do grupo torna-se a única preocupação da pessoa. Esse livro foi escrito por Steve Hassan, um ex-adepto da Igreja da Unificação do Reverendo Moon. Então, o controle mental é esse aí. Esse é o controle do comportamento. A pessoa vai sendo moldada a tal ponto que ela vai refletir nada mais, nada menos do que os pensamentos, os gostos e a ideologia do líder da seita. Controle do pensamento. Essa etapa inicia-se quando é bloqueado o senso crítico das pessoas. O bloqueio se dá pelo seguinte processo. Aprendizagem de uma linguagem própria, tá? Por exemplo, quando a Testemunha de Jeová fala, olha, esse aí faz parte da Babilônia Grande. A expressão Babilônia Grande se torna um clichê de maldição. Então as pessoas, elas não pensam mais no certo e errado, no verdadeiro e no falso. Elas pensam segundo um padrão de bom ou ruim. Tá? Então quando ela fala, ó, esse aí é da cristandade. A palavra cristandade se torna um clichê muito usado pelas Testemunhas de Jeová. Os adventistas usam muito a palavra dominguista, né? Dominguista. Então esses aí são dominguistas. Esses guardam o domingo. Então quando um adventista ouve que um adepto de uma outra religião guarda o domingo, ela já cria na mente dela uma estrutura psicológica de rejeição, né? E tem vários clichês que são usados.
entoação de mantras, canções, meditações, doutrinas exaustivas. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová têm 4 reuniões para elas aprenderem a propagar a sua ideologia, a sua religião de porta em porta. Então elas não têm tempo para pensar, elas não podem fazer perguntas, as perguntas já vêm prontas nos livros. E quando elas vão doutrinar as outras pessoas que estão recebendo o estudo bíblico, elas fazem um total controle para que a pessoa só pergunte aquilo que está já como pergunta no livro. A pessoa não pode pensar por conta própria. Atividades constantes. O objetivo agora é que o grupo pense por eles. Então, uma testemunha de Jeová, ela nunca vai pensar por si mesma. Por isso que elas são previsíveis. E é por isso que, se você fazer um curso aqui com o pastor Natanael Rinaldi, conosco lá no CACP, ou com o pastor Joaquim de Andrade, a respeito das testemunhas de Jeová, você vai saber como evangelizar corretamente uma testemunha de Jeová, porque elas são previsíveis, porque elas não pensam, elas deixam que o grupo dela pense por ela. Alguns clichês, lampejos de luz, muito usado pelas testemunhas de Jeová, verdadeira felicidade, cristandade, a igreja adventista, igreja remanescente, espírito de profecia, Babilônia grande, verdade presente, são clichês que são usados pela seita, para fazer com que o adepto sinta pertencente àquele grupo. As seitas destroem a mente por completo, elas destroem a sua habilidade de questionar as coisas, e ao destruir a sua habilidade de pensar, destrói também a sua habilidade de sentir, tá? Então é um controle total sobre a pessoa. Testemunhas de Jeová, olha o que está escrito na Sentinela de 1983. Evite ideias independentes. Como se manifestam tais ideias independentes? Um modo comum é questionar o conselho provido pela organização visível de Deus. Então você não pode questionar, por mais errado que esteja a organização Testemunha de Jeová, porque se você questionar, você estaria questionando o próprio Deus. Os mormons, olha o que está escrito lá no livro Ensinamentos dos Profetas da Igreja, Brigham Young. Um dos primeiros passos da apostasia é procurar imperfeições em seu bispo. Não demora para que a pessoa se afaste da igreja, e esse é seu fim. Vocês, por acaso, estão entre os que procuram imperfeições em seu bispo? Seixonoye, quando o superior tem absoluta autoridade sobre o subordinado, e este segue o superior com a obediência total, realizar-se-á aí a vontade de Deus. Perceberam? Controle total. O reverendo Moon chegou a falar: eu sou um pensador, eu sou o seu cérebro. As seitas, então, elas têm esse controle total sobre as pessoas. Controle dos sentimentos. Isto permite manipular os sentimentos da pessoa. Por exemplo, criando medo. Elas criam um inimigo externo. Olha, para as testemunhas de Jeová, o governo é um inimigo externo, é tudo do diabo. Política é do diabo, a cristandade é do diabo. Então as testemunhas de Jeová, elas vivem com medo o tempo todo. Tá? Olha, se você não fizer isso, tem o Armagedon, você vai ser destruída no Armagedon. Os adventistas do sétimo dia, do mesmo jeito, eles têm uma obsessão por uma tal de... de perseguição. Como é que a gente fala? Síndrome de perseguição, porque eles acreditam que no final dos tempos, o governo dos Estados Unidos lançará uma perseguição contra os verdadeiros servos de Deus que guardam o sábado. Então eles vivem com este medo. Culpa por não se enquadrar dentro das regras internas do grupo. Então, uma testemunha de Jeová que não pode evangelizar nas ruas, que não pode cumprir aquelas horas, que não faz aqueles relatórios, ela sente culpa e vai gerando aquela culpa nela, e ela é obrigada por aquela culpa a se enquadrar nas características do grupo. Controle da informação, privação de senso crítico interior, exegese bíblica e algumas literaturas do grupo que são proibidas. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não podem ler livros de outras religiões, elas são proibidas. Privação de informações exteriores, contato com literaturas religiosas ou seculares. Qual é o final que se pode alcançar com esse controle? Vamos novamente para Skinner. O controle de outras pessoas, aprendido desde muito cedo, vem por fim a ser usado no autocontrole
e, eventualmente, uma tecnologia comportamental bem desenvolvida conduz a um autocontrole capaz. O que Skinner está falando para nós aqui, pessoal? E o que a gente pode absorver isso na área da apologética? É que as pessoas que são controladas dessa maneira pelas seitas, esse controle ele é tão eficaz que vai chegar num ponto em que o líder de seita nem precisa mais usar essas técnicas. A pessoa já está tão assimilada, já introjetou nela tanto essa ideologia, esse controle, que ela mesma se autocontrola. Ela mesma se culpa, ela mesma se cobra, e ela mesma cria essa dependência. Tá? Então é por isso que é difícil, o pastor Joaquim sabe, o pastor Natanael sabe, todos que que trabalham com apologética sabem, que é muito difícil evangelizar um adepto de seita, por causa desse controle, porque ele já criou dentro dele o autocontrole, não é mais nem a seita que está controlando ele. Ele mesmo está se controlando para se adaptar ao controle da seita. Então isso é muito difícil, e o que torna a apologética uma tarefa quase desumana. Tá? Nós estávamos conversando agora há pouco, eu e o pastor Joaquim de Andrade. Apologética não dá dinheiro, gente. Não dá dinheiro. Dá dinheiro, talvez você falar que tem missões, vai lá para a África. Aí você filma algumas crianças na África e manda para o Brasil, e a igreja gosta disso, e manda dinheiro para você. Mas quando você fala que está evangelizando uma testemunha de Jeová, e daí? Ninguém se importa. Mas tem todo esse trabalho que eu acabei de explicar para vocês, né? Só lá no céu que nós vamos receber a justa recompensa de nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.